Vamos começar então a nossa 11ª aula de xadrez. Tudo bem? Bom, na aula passada eu estava falando sobre a ideia de domínio, né? Eu estava falando sobre a ideia de domínio e a gente estava analisando que quando é que uma peça existe domínio sobre uma determinada casa. Tá? O que acaba acontecendo nessa situação? Vamos analisar aqui agora, por exemplo, olha só. O peão da torre do rei, ele exerce domínio sobre essa casa, tá? Mas não exerce domínio sobre essa daqui, tá? Esse peão aqui que está na casa B3, ele exerce domínio sobre essa casa e essa casa aqui. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos capturar essa tela. Vamos pegar essa tela aqui. Vamos abrir o Paint. Vamos colar essa tela lá. Vou diminuir um pouquinho. E vamos analisar esse tabuleiro. Tá? Então vamos olhar aqui o que está acontecendo aqui agora, né, no jogo. Então olha só. Vamos olhar, por exemplo, esse peão aqui, ó. Vamos olhar, por exemplo, o peão que está aqui, ó. O peão que está na casa A4. O peão que está na casa A4, ele exerce domínio sobre essa casa. Tudo bem? Mas ele não exerce domínio sobre essa casa. Essa casa aqui, ó, ele não exerce domínio. Por quê? Primeiro que essa casa aqui, ela está já ocupada pelo peão preto, então ele não pode se mover para essa casa. Tudo bem? Mas ele exerce domínio apenas sobre essa casa. Tudo bem? Vamos ver agora o caso desse peão. O peão que está em B3. Ele exerce domínio sobre essa casa e sobre essa casa. Já para as casas para onde ele pode se mover, ele não exerce domínio sobre essa casa. Ou seja, ele pode se mover para essa casa, mas não exerce domínio sobre ela. Ou seja, se as pretas colocarem uma peça aqui, ele não pode fazer nada. Mas se as pretas colocarem uma casa aqui, na casa C4, ou na casa, que casa que é essa? A4, ele pode capturar. Tudo bem? E agora vamos olhar o cavalo, por exemplo. O cavalo, onde ele exerce domínio? Ó, o cavalo branco, esse cavalo branco aqui, ó, ele exerce domínio na casa. Ele exerce domínio sobre essa casa, essa casa, essa casa, essa casa, essa casa, essa casa, essa casa e essa casa. Então, todas essas casas aqui, ó, todas essas casas estão sob o domínio do cavalo. Então, o cavalo, né? O cavalo, tudo bem? O cavalo posicionado na casa C3, o cavalo posicionado na casa C3,
Tudo bem? O cavalo na casa C3, ele exerce domínio. O que é domínio mesmo? As casas para onde ele pode se mover em um único lance. Exerce domínio sobre as casas. Que casas são? Vamos começar aqui, ó, embaixo, ó. D1. Qual é essa outra casa aqui, ó? D1, E2. A casa, qual outra casa que ele exerce domínio? A casa E4. Ele exerce domínio sobre a casa D5. Ele exerce domínio sobre a casa B5. Exerce domínio sobre a casa A4. E ele exerce domínio sobre a casa A2. Então, o cavalo posicionado na casa C3 exerce domínio sobre as casas D1, E2, E4, D5, B5, A4 e A2. Tudo bem? Tá? Então, vamos... Tá? E vamos apagar tudo isso aqui. Opa! Então, olha só, é importante observar que cada peça ela tem um domínio no tabuleiro. Tá bom? Vamos voltar lá para o jogo. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. As brancas jogam, né? Vamos ver o que as brancas podem fazer aqui. Olha só que legal. Ai, meu Deus do céu. Ó. Estamos aqui nesse exato momento, né? Eu vou voltar um lance. Então, eu peguei o bispo e coloquei ele aqui. Olha só que legal. O bispo, ele tem domínio sobre essa diagonal toda. Ele tem domínio sobre essa diagonal e tem o domínio sobre essa. Porque em um único lance, ele pode se mover para qualquer uma dessas casas. Só que olha o detalhe, olha esse peãozinho, esse cavalo preto aqui, ó. Ele pode se mover para cá, ó. Esse cavalo preto, ele pode se mover para cá, ele pode vir para cá. Então, se eu colocar o bispo aqui, o cavalo preto pode capturá-lo. Tudo bem? Por quê? Porque o bispo, ele se posicionou numa casa dominada pelo cavalo. Agora, se eu colocar o bispo aqui, não tem nenhuma peça inimiga que pode capturar meu bispo. Tudo bem? Vamos... Por que o cavalo recuou? Porque essa casa aqui, ó, ela é do domínio do meu peão branco. Então, se o cavalo continuasse aqui, no próximo lance, o peão iria capturar o cavalo. Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, o bispo... essa casa aqui, ela faz parte do domínio do bispo branco. Mas essa casa também faz parte do domínio do cavalo preto. Então, essa casa é dominada... Vamos ver, ó, essa casa. Ela é dominada. Vamos até capturar essa tela aqui. Espera aí, só um segundo. Vamos levar para cá. Olha só que legal. Essa casa aqui, ó. Essa casa aqui, ela é dominada. Essa casa, ela é dominada pelo cavalo branco. Essa casa, ela é dominada pelo bispo branco. Essa casa, ela é dominada pela dama preta. E essa casa
também vai ser dominada pelo cavalo preto. Então, eu tenho duas peças brancas e duas peças pretas que dominam essa casa, tá? Então, há um certo equilíbrio de forças aí, mas vamos ver o que pode acontecer lá, vamos dar uma olhada. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer isso, ó. As brancas vão sair perdendo nessa história, ó. Ah, tá. Então, olha só. O bispo continuou com o domínio aqui. Vamos voltar à jogada? Então, tá assim, ó. Eu posso fazer isso, ó. O cavalo tem o domínio sobre essa casa, então ele ataca. E ele preferiu recuar agora. Tudo bem? Então, vamos ver agora. O que eu posso fazer? Eu posso atacar aqui, ó. Ou eu posso atacar aqui, mas eu vou fazer isso, ó. Então, vendo essa casa aqui, ó. Observem a casa onde está esse peão. Essa casa, ela está no domínio da dama. Mas essa casa, ela também está no domínio da torre. Então, a torre preta, ela domina essa coluna até aqui. Então, o que acaba acontecendo? Se eu posicionar qualquer peça branca aqui, a torre preta vai capturar minha peça, porque essa casa aqui, ó, a casa H5, é do domínio da torre preta. Então, olha o que vai acontecer. Eu acabei perdendo a minha dama. Por quê? Porque eu coloquei a minha dama numa casa dominada por uma peça inimiga. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa casa aqui, ó, tá vendo o meu cavalo? O meu cavalo, ele tem o domínio sobre todas essas casas aqui. Se eu colocar o cavalo aqui, o que vai acontecer? Essa casa, ela é dominada pela torre preta também. Então eu corro risco de perder o meu cavalo. E é isso que aconteceu. Tudo bem? Vamos analisar aqui agora. Vou movimentar essa casa aqui, ó. Ela é dominada pelo peão preto. Tudo bem? Então, ó lá. Tudo bem? Vamos analisar aqui agora. Essa casa aqui, ó, tá sob o domínio do peão preto. Então, ó, ele pode capturar. Essa casa está sob o domínio da torre. E o cavalo capturou. Olha só que legal. Essa casa aqui, ó, H7, ela está sob o domínio da torre preta e está sob o domínio do cavalo preto. Então, se eu colocar o bispo aqui, ou a torre ou o cavalo, essa casa tem um duplo domínio. Tem o domínio da torre preta e do cavalo preto. Então, qualquer um dos dois pode pegar meu bispo. E o cavalo capturou, só que ele entrou numa casa dominada pelo meu cavalo, e aí a torre foi lá e capturou também. Tudo bem? Então, o conceito de domínio, se a gente for olhar todo o tabuleiro, as casas estão distribuídas sobre o domínio exclusivo das brancas, algumas delas. Outras casas estão sob o domínio das pretas. Outras casas estão sobre duplo domínio de brancas ou pretas. Então, vamos voltar aqui, por exemplo. Ó. Vamos pegar uma casa qualquer. Por exemplo, essa casa aqui, ela está sob o domínio das brancas apenas. Essa daqui, somente do domínio da branca, tá? Vamos pegar uma casa que tem domínio branco e preto. Vou pegar essa casa aqui, ó. Essa casa aqui, ó, ela está sob o domínio do cavalo branco. Essa casa aqui está sob o domínio do cavalo branco, mas ela também está sob o domínio da torre preta, e essa casa está sob o domínio do peão preto. Já essa casa aqui, ó, essa casa está sob o domínio da dama e do rei preto. Essa casa aqui está sob o domínio da dama,
mas essa casa também está sob o domínio do peão preto. Então, por exemplo, eu tenho casas que estão só sob o domínio das brancas, casas que estão somente sob o domínio das pretas, mas tenho casas que estão sob o duplo domínio, tá? Tanto da branca como da preta. Então é uma casa disputada. Então eu tenho casas que são disputadas por mais de uma peça. Então, o que nós vamos começar aqui agora? Então, essa daqui é a nossa 11ª aula de xadrez. Tudo bem? Essa é a nossa 11ª aula de xadrez. Hoje é o dia 10/6/2020. Tá bom? E nós estamos estudando, no momento, nós estamos estudando o conceito do quê? De domínio. Nós estamos estudando o conceito de domínio, tá? Então, o que a gente tem? As casas, elas têm, nós vamos poder ter. O que nós vamos poder ter no jogo? Né? Existem casas, certo? Existem casas no tabuleiro. Opa! No tabuleiro que são dominadas apenas por peças brancas. Tudo bem? Quem são casas que são dominadas só por peças brancas? É o caso, por exemplo, essa aqui, ó, não tem nenhuma preta dominando aqui nessa região. Então, no momento, esse é um domínio somente de casas brancas. Não tem nenhuma branca dominando aqui, ou aqui, ou aqui, ó. Então, é um domínio exclusivamente preto, ou seja, as peças pretas dominam essa região. Já aqui, por exemplo, se a gente for analisar, já é uma região disputada. Ó, essa casa, ela já está sob duplo domínio. Ela tem uma branca dominando, mas também tem peças pretas dominando. Inclusive, eu tenho duas pretas e eu tenho duas peças brancas dominando essa casa e tenho duas peças pretas dominando essa casa, tá? Então, o que a gente pode escrever aqui, ó? 2. Então, existem casas no tabuleiro que são dominadas apenas por peças brancas. E, né, no caso, né, vou fazer um I. E também casas que são dominadas, certo? Dominadas apenas por peças pretas, tudo bem? Mas o que pode acontecer? O que pode acontecer? No entanto, temos casas que são dominadas ao mesmo tempo por uma ou mais peças brancas e pretas. Ó, temos casas que são dominadas ao mesmo tempo por uma ou mais peças brancas e pretas.
Então, olha só que legal. Vamos ver aqui. Vamos fazer um tabuleirozinho aqui. Vamos fazer aqui um azulzinho. Então, olha só, eu vou colocar um peão branco aqui, tudo bem? Vou colocar um cavalo preto aqui, tá? Vou colocar um bispo branco aqui, tá? Vou colocar uma torre preta aqui. E vou colocar um cavalo branco aqui. Então, olha só, vamos olhar essa casa aqui do tabuleiro, ó. Essa casa aqui, ó. Essa casa aqui do tabuleiro, se a gente for ver, o que acontece com ela, ó? Ela está sobre o domínio do peão branco, está sobre o domínio do cavalo branco e está sobre o domínio do bispo branco, certo? Já ela também está sobre o domínio do a Torre Preta, domina essa casa, e o cavalo preto domina essa casa. Bom, eu estou chamando amarelo. Amarelo para mim é preto. E vermelho eu estou chamando de branco. Tudo bem? Ah, devia ser o contrário? É, devia, mas eu convencionei assim. Então, mas por quê? Porque o importante aqui é explicar a ideia do domínio, não vamos discutir a cor, né? Então, olhem só essa casa. Essa casa, ela tem domínio branco e domínio preto. Então, se eu quiser dominar essa casa, vamos imaginar que as brancas queiram dominar essa casa, elas têm uma vantagem. Elas têm 3 peças que dominam essa casa. Já as pretas, apenas 2. Então, no momento é mais fácil as brancas dominarem essa casa do que as pretas dominarem essa casa. Tudo bem? Entenderam a ideia? Vamos voltar para cá agora. Então, o que eu acabo tendo aqui? Ó? Eu acabo tendo casas no tabuleiro que estão sobre o domínio de outras casas. Ó. Olha só que legal. Essa casa aqui ó, tem o peão preto dominando ela e o cavalo preto dominando ela. Tá? Vamos sacrificar a dama? Ó. Se eu colocar a dama aqui, ó, o peão é uma casa dominada pelo peão preto e uma casa dominada pela dama branca. Tudo bem? Então vamos terminando a nossa aula por aqui. A gente continua numa próxima aula.